Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu quero começar trazendo para vocês uma pauta que faz parte de todo o nosso evento do CIPEC e que eu acho fenomenal, que saiu no Metrópolis recentemente. Vamos começar, meus queridos amigos, com, agora sim, o José Dirceu. Acreditem se quiser. O José Dirceu disse que a primeira grande fake news no Brasil foi o Mensalão. A declaração foi feita em entrevista na qual o ex-ministro de Lula também disse que merece ser eleito. Ele falou isso numa entrevista para o canal Livre da Bandeirantes, divulgada neste domingo, que o Mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil, meus amigos. Segundo o petista, ele foi acusado de chefiar o esquema porque era importante para o governo e podia entrar na linha sucessória do presidente Lula. O que eu quero começar, e eu quero começar jogando essa bola para o Gustavo, é o seguinte. Gustavo, a gente falou no CIPEC várias vezes sobre liberdade de expressão, censura, né? A gente trouxe isso, depois a gente vai falar mais até. Existe uma máquina de censura montada pelo regime petista com inspiração no Supremo Tribunal Federal. Eles montaram a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, né? E quando eu escuto o José Dirceu falar sobre a primeira grande fake news foi o Mensalão, fica muito claro que essa turma está tentando reescrever a história do Brasil na força e com esse viés totalitário. Sem dúvida, Marcos, sem dúvida. E mais do que isso, né? Eles fizeram isso com a Lava Jato e agora estão fazendo com o Mensalão. O que eles fizeram com a Lava Jato? Eles vão seguir o mesmo roteiro com o Mensalão. Começou primeiro do ponto de vista jurídico, desacreditando a Lava Jato, cancelando as ações da Lava Jato. Depois, a imprensa consolidou uma narrativa para legitimar aquilo que o judiciário havia feito. E, por fim, culturalmente, eles fizeram um filme, né? Tem um filme que estreou esse ano em Cannes, do diretor Oliver Stone, falando que a Lava Jato, na verdade, foi uma grande ficção, foi uma perseguição. Quando o Dirceu fala isso, ele já está dando o roteiro que eles vão fazer com o Mensalão. Eles vão dizer que nunca existiu, que foi um fake news, que foi obra, né, de uma imprensa, à época, contra a liberdade, contra o Lula, contra a democracia, entre aspas, obviamente. Então eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com a Lava Jato, eles vão fazer com o Mensalão e com todas as outras obras do PT ao longo da sua história. Então, o Dirceu, que, digamos assim, é um dos, digamos assim, da inteligência, né, da esquerda brasileira, ele já está dando o roteiro para a alta militância, porque isso é uma dica, e agora vocês vão ver vários atores da esquerda seguindo esse mesmo roteiro que o Dirceu está começando a encenar. A gente vai ver agora ações no judiciário nesse sentido, a imprensa vai comprar essa pauta e já vai ter algum documentário pago com dinheiro da Rouanet, dizendo que tudo foi uma grande fake news. E, Adriles, ainda a respeito disso, cara, parece que a gente está vivendo... Eu falei sobre a gente viver no CIPEC, né, numa distopia orwelliana, e é bem inacreditável isso que vocês vão ouvir agora, pessoal. Inclusive saiu no Metrópolis. Põe aí a matéria, a fala do Lula no Metrópolis. Abre aspas. Adriles Jorge. Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, olha a lógica do petista, irmão. Ao invés de vocês falarem o Lula tá errando, vocês têm que falar eu tô errando. Por quê, Adriles? O Lula é o povo na presidência. Fecha aspas, presidente Lula. Vai lá, Adriles. Veja bem, o Lula está fazendo igual exatamente os ministros do STF fazem quando dizem que, eventualmente, o povo sou eu. O ministro, um juiz do STF dizendo o povo sou eu. Às vezes tem o povo protestando contra o ministro do STF ou contra o presidente, e aí esse povo é chamado de quê? Antidemocrático. Antidemocrático por quê? Democracia, como todo mundo sabe, é o governo do povo. O povo seria o ministro ou o presidente que fala em nome do povo. Aí cria uma situação esquizofrênica que o Lula se aproveita e diz: vocês que me escolheram, o erro que eventualmente eu faço é o erro que vocês fazem. Agora, vocês que me escolheram não têm o direito de se arrepender
de ter me escolhido. E quando vocês se arrependem, vocês estão sendo antidemocráticos, vocês estão sendo contra a maioria que me escolheu. Isso é um princípio antidemocrático. Que exatamente a democracia pressupõe o direito de uma minoria. Ainda que a minoria que não, entre aspas, escolheu o Lula, é minoria de metade da população brasileira, que dizem, né, foram derrotados nas urnas no pleito de 2022. E o Lula pega o exemplo de um ministro do STF, qualquer ministro do STF, sem voto, que diz: a democracia sou eu, o Estado sou eu, já dizia Luís XIV, a lei sou eu, já dizia Adolf Hitler por outras diretrizes. Então, é um princípio antidemocrático, fascista. Eu sou o povo, eu sou o anseio popular. Agora, em relação às fake news do STF, que o Zé Dirceu disse que a primeira grande fake news, eu não queria deixar de comentar isso, foi exatamente o princípio do mensalão. Quem determinou, quem julgou, quem disse e condenou mensaleiros foi o próprio STF. E aí o Zé Dirceu está usando exatamente isso contra o STF. Tá, vocês condenaram e vocês se desdisseram, vocês condenaram vocês mesmos a fake news de dizer que tem um mensalão. Foi comprovadamente, fartamente comprovado, centenas de bilhões de reais desviados do bolso do povo brasileiro para entrar no bolso de deputados e senadores. E aí, quando o STF descondena não só o Zé Dirceu, como outros mensaleiros, ele está se desdizendo. Então, qual é a verdade? Do STF condenou ou do STF que descondenou e tirou, inclusive, Lula da cadeia por condenação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Então, vocês percebem, exatamente por essa fala do Zé Dirceu, que o princípio de fake news alardeado em inquéritos ilegais com legitimação na tipificação criminal que não existe de fake news é exatamente utilizado para perseguir inimigos, e não só perseguir inimigos, mas para descondenar circunstanciais amigos que eles, do STF, colocaram de novo no poder para condenar o que eles acham que hoje são os verdadeiros inimigos, que são os conservadores, os direitistas, os bolsonaristas, como eles querem apelidar todo o espectro de direita brasileiro, do conservadorismo brasileiro, que é a maioria do espectro brasileiro. Ou seja, falácia. Isso é fake news. O inquérito das fake news é uma fake news. O princípio de criminalização de opinião como fake news é uma fake news. Zé Dirceu no poder é uma fake news. O PT no poder é colocado lá por uma fake news perpetrada por o STF. E quem vai condenar o STF pelas mentiras que eles têm condenado, que eles não têm submetido o povo brasileiro sistematicamente ao longo dos últimos anos? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá divertido isso, né? Eu entro com a cabeça aqui do lado da Adriles. Mas tudo bem. Adriles, eu tô muito maior que você, assim, tá desproporcional. Não tô, tá estranho. Né? E hoje que a minha cabeça é grande. A sua cabeça é grande. Deixa eu falar um negócio para vocês. Cara, isso daqui que a gente está repercutindo, veja só, e eu falei sobre isso no CIPEC, a gente vai entrar nessa fala também. O ex-ministro José Dirceu, ele defendeu a ideia de que o governo brasileiro discuta um acordo comercial com a China para ampliar investimentos no país, principalmente nas áreas de tecnologia e infraestrutura. Questionado sobre o desempenho, isso daqui é matéria da Oeste ainda, tá? A mesma matéria. Dirceu disse, desempenho da esquerda na América Latina. O Dirceu disse que, aspas, se fizer um balanço dos últimos 30 anos, é fantástico. Governamos os principais países, perdemos, voltamos no Chile, Equador e Brasil, já houve alternância, depois da dissolução da União Soviética e das ditaduras militares, foi algo novo para as esquerdas. E essa é a grande questão que eu queria jogar só para um tweet entre vocês aqui. Quando a gente fala do CIPEC, e o CIPEC é a próxima pauta, a gente fala em ambiente cultural que envolve de centro acadêmico à reitoria das universidades, ambiente cultural que envolve da arte ao setor cultural de maneira mais ampla, né? Os incentivos, a maneira como você vai preencher esses espaços, ocupar esses espaços. Gustavo, a esquerda reinou hegemonicamente, não nos últimos 30 anos, nos últimos 60 anos. Exatamente. Então, a gente tem um desafio muito grande, né, mas a gente precisa ser mais organizado, melhor organizado, constituir a base, criar essa relação e parar. Eu vi muito pré-candidato a vereador e eu falei para eles, vereador e prefeito no CIPEC, eu falei para eles, missão importante, mas não esqueçam que sem
entrar, se vocês não entrarem na guerra cultural, vocês vão ficar enxugando gelo em campanha eleitoral, e esses debates importantes, eles surgem na pré-campanha e meio que desaparecem durante o mandato. Exatamente. Eu diria até que não é nem nos últimos 60 anos, Marca, nos últimos 100 anos, no mínimo, que a esquerda domina o ambiente cultural. Isso é um fato, né? Desde a hegemonia cultural do Gramsci, a escola de Frankfurt depois. Mas essa questão é importante porque é o seguinte, há uma frase do Andrew Breitbart que ele fala assim, a política está rio abaixo da cultura. Se nós quisermos mudar a política, antes nós temos que mudar a cultura. E a esquerda sabe disso, e é por isso que ela domina todos esses ambientes de formação do intelecto, de formação do imaginário. Então, por isso que eles estão nas universidades. Aliás, não só nas universidades, isso começa na escola. Isso começa na escola, nas universidades, depois esses militantes saem das universidades, vão ocupar espaços no Estado. Hoje a esquerda não quer mais derrubar o Estado, ela é o Estado, e eu não estou falando do governo. O estamento burocrático brasileiro é dominado por esquerdistas, que às vezes sequer sabem que estão lá defendendo a revolução, que era o que o Gramsci havia profetizado. As pessoas vão defender a revolução sem saber o que estão fazendo. Então, assim, é uma pauta que a direita precisa se apropriar, a gente tem falado disso há no mínimo 2 anos, as pessoas começam a despertar para isso, só que quando o Dirceu e outras figuras da esquerda começam a jogar essas dicas, né, essas pistas do que eles vão fazer, a gente pode ver que depois vem toda uma construção do imaginário em cima disso. Então nós também temos que jogar nesse campo, nós também temos que nos apropriar dessas ferramentas, porque são elas que moldam o imaginário das pessoas, são elas que definem o comportamento político, e em última análise é a cultura que define o voto, e a esquerda sabe disso. Então a gente tem sim que se apropriar disso, tem sim que entender os mecanismos e as ferramentas da guerra cultural, porque eles dominam isso há no mínimo 100 anos. E é interessante que se a pessoa jogar agora no Google guerra cultural, notícias, todas elas vão dizer assim, a guerra cultural da extrema-direita. Porque eles entenderam que a gente está despertando e eles começam a jogar, olha, isso aqui é coisa de extremista, viu? Não sigam isso aqui não. É exatamente aí que a gente tem que atuar, porque é o terreno deles, e nós vamos invadir a trincheira do inimigo. O Adriles sabe muito bem de invasão de terrenos. Tem que contar. Piada interna. Não, calma, é uma piada um pouco interna. Não sei se eu posso contar. Eu tenho um pouco medo de contar um pouco os bastidores. Mas, Adriles, eu tenho falado muito para as pessoas que a discussão, a pauta ideológica, a discussão de rede social, ela é importante. A gente não pode deixar nada, abrir mão de nada disso. Mas quando a gente fala em organização, a gente fala também na criação e proliferação de várias estruturas hierárquicas espalhadas, né, entre esses setores. E não tem nada mais organizado. Vocês concordam comigo? Eu não quero ser o chato aqui, mas é CNPJ, é o contador, sabe? Não, defender uma bandeira, e ver se você concorda comigo, defender uma bandeira é você militar nas redes sociais, mas você precisa se estruturar por meio de um CNPJ, chamando família, amigos, apoiadores, terceiros, para investir nisso daí, para contribuir para a causa, para criar um site, para criar uma plataforma, porque se fica só no gogó, o negócio morre, não adianta. Nem tudo é campanha o tempo todo. Você precisa criar laços perenes. Ô Marco, o Gustavo praticamente esgotou o assunto, que é o assunto que a gente esgota praticamente todo dia, né? Que a gente fala todo dia. Cultura, basicamente, é o que forma o imaginário e a construção da consciência nacional de indivíduos. Cultura, eu estou dizendo, é novela, é entretenimento, é jornal, é museu, é universidade, é tudo. E a esquerda se aboletou de tudo. Desde os anos 70, quando os militares, tecnocratas e positivistas estavam no poder na ditadura militar, o que eles disseram? Deixa essa bobagem de cultura e educação com a esquerda. Eles tomaram conta de tudo, e o poder que eles têm hoje, que é político, há mais de 20 anos que eles estão no poder, com exceção da gestão do Bolsonaro, é um poder derivado dessa construção sociocultural dos espaços que eles tomaram. E eu vou dar um exemplo para não ficar só na abstração. A gente acabou de estar no CIPEC, tá? O CIPEC é um evento de direita, conservador, liberal, que abriga as várias nuances da direita, porque a direita não é uma ideologia, ela tenta olhar e contemplar a realidade como ela é, para aprender com a realidade e melhorar a vida das pessoas, ao contrário da esquerda, que quer construir uma realidade baseada numa ideologia. E o que está acontecendo? Quem que está noticiando a respeito do CIPEC? Como que eles estão noticiando o que aconteceu no CIPEC? Um evento de extrema direita
que se deu em Balneário Camboriú, que é uma cidade belíssima, uma cidade de classe AB, que quer, eventualmente, solapar os direitos do povo. É isso que o Estadão está falando, que a Folha está falando, que a Rede Globo está falando. Ou seja, eles pegam a comunicação de um fato, deturpam esse fato, moldam a consciência nacional na deturpação desse fato, e a gente fica aqui, falando desse estúdiozinho apertado, nós três aqui, desesperados no YouTube. A gente reverbera, a gente fala para centenas de milhares, ou quiçá milhões de pessoas, mas a gente não tem jeito de competir com dezenas de milhões de pessoas afetadas pela deturpação, promovida, sobretudo, por uma Rede Globo, que hoje é uma emissora, aí sim, de extrema esquerda, que usa o método de comunicação nessa guerra cultural para estabelecer e vincular e reverberar os seus valores, ainda que esses valores sejam solapar qualquer princípio liberal de direita no país. Então a gente precisa do quê para estabelecer a guerra cultural justa? Dinheiro, patrocínio, empreendedor, patrocínio de todas as formas, dinheiro da população, apoio da população, apoio ativista das redes sociais. Não é à toa que o judiciário quer proibir as redes sociais das pessoas darem suas livres opiniões. Então, quando você tem a construção de universidades, escolas, mídia, judiciário, tudo num bloco unívoco de uma ditadura subliminar de opinião única, caçando quem pensa diferente, a gente tem o quê no Brasil? A apoteose, a cereja do bolo daquilo que o Gramsci falou, que era a guerra cultural, como o Gustavo bem disse, que é introjetar um tipo de pensamento na cabeça da pessoa. Você tem uma ditadura completa aqui. Ditadura travestida de defesa da democracia, que une judiciário, mídia, universidades, todos querendo impor goela abaixo uma opinião única através do povo. E se o povo não se organiza, e o povo, eu falo, empresários também, empreendedores, patrocinadores, e se as lideranças políticas brasileiras não se organizam, se o Tarcísio não se organiza para tirar a TV Cultura dos braços do domínio absoluto da extrema esquerda, a gente mais cedo ou mais tarde vai ser engolido. Então não tem guerra cultural no Brasil, Marco Antônio. Você tem massacre cultural. E massacre cultural em cima de uma maioria da população que é conservadora. Isso é que é louco. A gente tem uma elite... Olha que esquizofrenia. Não bate tanto na mesa, que senão treme a câmera. Você tem uma elite... Eu bato vocês. Você tem uma elite opressora de extrema esquerda querendo enfiar e tentando e conseguindo, em grande medida, enfiar um princípio de extrema esquerda na cabeça de pessoas que são essencialmente conservadoras. É essa a guerra. Não, é esse o massacre cultural que a gente faz. E a gente aqui, esses dois lá ao meu lado aqui, são heróis. Eu também sou. Porque, eventualmente, a gente luta como uma espécie de Davi contra Golias. É isso. É interessante que a tendência do Adrilles cortar quando ele está ao lado da gente, será que é maior ou menor? Não, eu tenho que ficar assim, ó, porque eu fico assim, eu fico parecendo um anão, cara. Ó, Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.